Quando até um ganhador do Prêmio Nobel de Física duvida de nossa compreensão atual do universo, todos sabem que a hora astronômica chegou. No entanto, Adam Riess não é o único que está sem saber o que fazer. O telescópio James Webb está atualmente detectando mais e mais novas estruturas no espaço que estão em flagrante contradição com a cosmologia convencional. Mas como pode ser que a existência de estruturas galácticas que antes eram consideradas absolutamente impossíveis estejam sendo confirmadas? O que essas descobertas intrigantes significam para pesquisas futuras? E nossas teorias anteriores finalmente tiveram seu dia. Muitas perguntas simples desativaram uma resposta muito complicada. Pois, embora a questão de quão rápido o universo esteja se expandindo possa parecer extremamente simples a princípio, na verdade ela vai ao cerne de um mistério de pesquisa que tem deixado especialistas quebrando a cabeça por muitos anos. Agora, é considerado certo que o universo tem se expandido continuamente desde seu nascimento por volta de 13,8 bilhões de anos atrás. Como resultado, as galáxias também estão se afastando umas das outras a uma velocidade que é proporcional à distância que as separa. Em outras palavras, se a galáxia A está 2 vezes mais distante da Terra do que a galáxia B, sua distância de nós também está crescendo 2 vezes mais rápida. O pesquisador americano Edwin Hubble foi um dos primeiros a reconhecer essa transparência. Para calcular a rapidez com que 2 galáxias estão se afastando uma da outra, você precisa saber a distância delas por um lado e, por outro, precisa de uma constante pela qual essa distância seja multiplicada. É exatamente aí que a chamada constante do Hubble-Lemaître entra no jogo. E é aqui também que fica extremamente confuso. Na verdade, há muito tempo, há uma grande disputa entre especialistas sobre quão grande é essa constante. Afinal, os procedimentos anteriores produziram valores completamente contraditórios. Em outras palavras, os resultados que obtemos dependem do método de medição usado. Um desses métodos é baseado na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Esta é uma relíquia quase isotrópica dos primeiros dias do universo, que é considerada uma evidência notável para a teoria do Big Bang. Se agora usarmos a taxa de expansão do universo, obtemos um valor de cerca de 67 milhas por segundo por megaparsec. Para colocar isso em perspectiva, um megaparsec corresponde a 3,26 milhões de anos-luz, enquanto um ano-luz corresponde a cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. No entanto, se usarmos as chamadas cefeidas para medir distâncias no espaço, ou, em outras palavras, um certo tipo de estrela em que as flutuações de brilho são energéticas periódicas, a taxa de expansão é de repente 73 km por segundo por megaparsec. O universo, portanto, parece estar se expandindo mais rápido em nosso ambiente, ou em outras palavras, até uma distância de cerca de 3 bilhões de anos-luz. Então, em sua totalidade, isso não deveria ser realmente o caso. Essa discrepância entre os diferentes valores é chamada de tensão do Hubble. E até agora, nenhum pesquisador conseguiu explicar esse desvio inesperado. O enigma nos sites do telescópio James Webb. Alguns cientistas esperavam anteriormente que o mistério em torno da taxa de expansão fosse devido a um erro de medição do telescópio espacial Hubble. Adam Riess também queria descobrir se havia um erro infiltrado nos conjuntos de dados do Hubble. O físico da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, recebeu o Prêmio Nobel de Física. Junto com outros pesquisadores em 2011, os especialistas especializados que a expansão do universo estão acelerando. Riess e sua equipe adquiriram o telescópio James Webb para descobrir as razões por trás da expansão do Hubble e revelar quaisquer erros de medição do Hubble.
Mas como você realmente determina a expansão do cosmos em detalhes? Bem, a chamada escada de distância cósmica é usada para isso. Cada estágio dessa escada é baseado no estágio anterior. Então, um erro potencial de medição foi feito em todos os estágios. As cefeidas mencionadas só provam ser confiáveis até certo ponto. Isso ocorre porque, quanto maior a distância, mais difícil é medi-la com precisão. A razão para isso é que a luz das cefeidas se mistura com a luz de outras estrelas conforme a distância aumenta, tornando-se relativamente difícil de ver, convenientemente. No entanto, o Webb é 100 vezes mais poderoso que o seu antecessor científico, o Hubble. Ele permite que especialistas olhem mais longe e com mais detalhes do que nunca para os segredos remotos do universo. Publicado no Astrophysical Journal Letters, o novo estudo então pintou um quadro bastante preocupante. O JWST cobriu toda a área observada anteriormente pelo Hubble e não encontrou erros de medição. Então, o problema da tensão do Hubble ainda permanece. E Adam Riess tem uma explicação muito breve e ainda assim profunda para isso. Pode ser que tenhamos simplesmente entendido mal o universo. Além disso, precisamos descobrir agora se deixamos passar algo em nossas investigações anteriores e como podemos conectar o início do cosmos com o presente. Essa coloca a solução da teoria da gravidade de Einstein em questão. Claro, os pesquisadores em torno de Adam Riess não são os únicos trabalhando na confusa tensão do Hubble. Alguns cientistas das universidades de Bonn e St. Andrews também abordaram esse mistério e encontraram uma nova explicação possível em detalhes. Nosso planeta azul está localizado em uma região do espaço em forma de bolha, na qual há relativamente pouca matéria. A densidade da matéria é maior ao redor da bolha cósmica e forças gravitacionais emanam da matéria que puxam as galáxias na bolha em direção à borda. Como resultado, elas também estão se afastando de nós mais rápido do que seria realmente esperado. Uma explicação perfeitamente plausível, mas que leva direto ao próximo dilema de pesquisa. Como o modelo padrão não prevê tais bolhas ou subdensidades, elas não deveriam existir de fato. Em vez disso, a matéria deveria ser distribuída uniformemente no espaço em seu núcleo. O modelo padrão é baseado em uma teoria de Albert Einstein sobre a natureza da gravidade. No entanto, é possível que as forças gravitacionais se comportem de forma diferente na realidade do que Einstein previu. Os cientistas, portanto, se referiram a uma teoria modificada da gravidade apresentada pelo físico israelense Mordechai Milgrom na década de 1980. No entanto, a chamada dinâmica newtoniana modificada ainda não alcançou mais do que o estatuto de outsider, embora preveja com precisão a existência das bolhas correspondentes. Assumindo que a gravidade realmente se comporta de acordo com as ideias de Milgrom, todas as discussões sobre a tensão de Hubble também seriam uma coisa do passado. Neste contexto, teria, na verdade, apenas uma constante para a expansão do universo, e as discrepâncias observadas seriam devido a irregularidades na distribuição da matéria. O futuro terá que mostrar até que ponto essa nova abordagem será aceita e confirmada. Mas uma olhada no passado cósmico também mostra o quanto ainda precisa ser compreendido no futuro. Às vezes, um único valor é suficiente para deixar até os astrônomos mais experientes de boca abertos em detalhes. 14,32 é o desvio para o recorde vermelho da galáxia Jades GS, Z 14,0, o que significa nada mais do que esse grupo de estrelas gravitacionalmente ligadas já existia 290 milhões de anos após o Big Bang. Ao mesmo tempo, a galáxia mais antiga conhecida também levanta algumas questões urgentes. Como ela poderia ter sido tão brilhante e massiva naquela época?
De onde veio a matéria necessária? Detectada com a ajuda da câmera infravermelha próxima de Webb, NIRCam, uma estrutura provavelmente levou 100 milhões de anos para crescer até seu tamanho distribuído. O ponto principal é que a criança galáctica contradiz praticamente todos os modelos teóricos e simulações de computador para o cosmos muito antigos. Na verdade, a galáxia é a melhor companhia. As 6 galáxias que o telescópio James Webb já havia adicionado aos mapas estelares no início de 2023 também eram muito mais massivas do que deveriam ser. Embora as estruturas já existissem quando o próprio universo tinha apenas 500 a 700 milhões de anos, elas já lembravam a Via Láctea de hoje. No entanto, como isso simplesmente não é possível de acordo com a cosmologia convencional, as galáxias ganharam o apelido de destruidoras de universos entre os especialistas. Em vez das galáxias inesperadas dos bebês, os pesquisadores viram objetos impressionantes, todos contendo mais de 10 bilhões de massas solares de estrelas. Uma delas poderia até ter uma massa de mais de 100 bilhões de massas solares. A questão que agora precisa ser respondida é como isso foi possível. Porque mesmo que apenas uma dessas galáxias seja real, isso levaria nossa compreensão da cosmologia aos seus limites. Para explicar a presença das estruturas, a densidade da matéria no cosmos primitivo teria sido até 5 vezes maior do que nossos modelos sugerem. Alternativamente, as galáxias poderiam ter crescido de uma forma que é completamente desconhecida para nós. Mas o que descobertas desse tipo significam em um contexto maior? A história do universo primitivo e possivelmente a própria teoria do Big Bang precisa ser reescrita do zero. Novos mistérios e velhos telescópios? Bem, nossa compreensão atual da evolução das galáxias é a seguinte. Primeiro, a matéria escura ocorreu em aglomerados gigantes chamados halos. Isso aconteceu nas primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang. Como resultado, a gravidade dos halos atraiu matéria normal, eventualmente formando estrelas e galáxias. No entanto, esse processo levou tempo. A matéria teria se aglomerado lentamente e apenas gradualmente espalhada por galáxias cada vez maiores. Dentro deste modelo, as galáxias descobertas por Webb são, portanto, impossíveis. E, além disso, nossas teorias anteriores não prevêem tantos halos de matéria escura no universo primitivo quanto seriam necessários para a formação das grandes estruturas. E, no entanto, alguns especialistas já estão achando difícil abandonar completamente o consenso de pesquisa previsto no passado. Isso inclui Julian Munoz, da Universidade do Texas, em Austin. Talvez sejamos mais bem aconselhados a interpretar os dados fornecidos pela Webb com um certo grau de cautela. Ele aponta para o seguinte: se realmente houvesse 10 vezes mais estruturas de matéria escura no cosmos primitivo do que se supunha, então também teria 10 vezes mais galáxias nas imagens do Webb. No entanto, o mesmo também se aplicaria aos dados do Hubble, mas esse simplesmente não é o caso. Munoz e sua equipe contaram quantas galáxias o Hubble tinha visto em uma ampla faixa de brilho. Os pesquisadores então se dedicaram à tarefa de inserir mais halos de matéria escura em seu modelo do universo primitivo. O problema é que os halos provavelmente seriam correspondentes aos dados do Webb sem jogar as informações que o Hubble havia coletado no caos. Mas em qual telescópio devemos confiar? Não há dúvida de que o Webb é significativamente mais poderoso do que seu antecessor, mas ele só iniciou seu serviço científico em 2022. O telescópio Hubble, por outro lado, tem observado as gigantescas extensões do espaço por quase 35 anos. De acordo com Munoz, a quantidade supera a qualidade neste momento.
e os dados do Hubble parecem ainda mais confiáveis no momento. Por essa razão, atualmente estaríamos melhor procurando outras explicações para as estranhas galáxias primitivas, aquelas que não nos obrigam a reescrever toda a história do desenvolvimento do universo. E agora você tem a oportunidade de ajudar a escrever a história evolutiva do nosso canal. Abra o inquérito para cima e inscreva-se agora. E nunca mais perca um novo vídeo emocionante nosso.